E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos juntos construir uma fortaleza digital. No mundo onde a informação virou nosso ativo mais valioso, sério, mais que ouro ou petróleo, saber como proteger essa informação é questão de sobrevivência. Então, bora mergulhar nos princípios que mantêm os nossos segredos bem guardados. Na economia digital de hoje, a velocidade é tudo, né? E nesse cenário, a informação deixou de ser só algo importante. Ela virou um motor, a engrenagem principal de qualquer negócio. Tão vital quanto o dinheiro no caixa ou a matéria-prima no estoque. Simplesmente não dá para operar sem ela. Mas para a gente entender o que exatamente estamos protegendo, uma coisa tem que ficar bem clara. Pensa assim, dados são os tijolos soltos. A informação é o castelo que a gente constrói com esses tijolos depois de organizar, processar e dar sentido a eles. É essa informação, esse conhecimento valioso, que é o verdadeiro tesouro dentro da nossa fortaleza. Então, toda fortaleza que se preze é construída em cima de uma base muito sólida, de princípios que não dá para abrir mão. Em segurança da informação, a gente chama esses princípios de tríade CIDIO: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Bora entender como isso funciona na prática? O primeiro pilar é a confidencialidade. Pensa nela como a regra de ouro do segredo. É a garantia de que só as pessoas certas, com as chaves certas, vão conseguir acessar as passagens secretas e chegar no tesouro. Para todo o resto do mundo, as portas continuam trancadas e bem trancadas. Em seguida vem a integridade. Aqui a gente está falando de confiança. É ter a certeza absoluta de que o nosso tesouro não foi adulterado, que ninguém mexeu nele sem permissão. A informação tem que estar lá, inteirinha, exatamente do jeito que o dono deixou, mantendo sua pureza e exatidão. E para fechar nossa tríade, temos a disponibilidade. Afinal, de que adianta ter um tesouro incrível se nem o próprio dono consegue chegar perto dele? A disponibilidade garante que os portões da fortaleza vão estar sempre abertos para as pessoas certas, na hora exata em que elas precisarem. Simples assim. Olha, não dá para construir uma fortaleza robusta na base da sorte ou do improviso, né? Ela precisa ser erguida a partir de uma planta bem detalhada, com regras claras. Em segurança, a gente chama essa planta de políticas e frameworks. Uma boa política de segurança funciona em camadas, sabe? Começa lá em cima com a estratégia, que é a visão geral, o grande plano. Daí desce para a tática, que define as regras do jogo, os padrões. E por fim chega na parte operacional, que detalha o passo a passo de tudo no dia a dia. É uma estrutura que vai do porquê a gente faz até o como a gente faz. E essas políticas não saem do nada. Elas se baseiam em frameworks que são tipo o manual de boas práticas do mercado. Por exemplo, a família ISO 27000 é um guia completo para organizar a casa toda. Já o NIST CSF é mais focado em como se defender e responder a um ataque. E os SysControls, pensa neles como uma lista de tarefas, as mais urgentes para se proteger hoje. São manuais diferentes para construir a mesma coisa, uma fortaleza resistente. Ok, com a planta na mão, chegou a hora de levantar as paredes. Vamos falar das ferramentas que formam os muros, os portões e os sistemas de alarme da nossa fortaleza digital. A primeira linha de defesa, que todo mundo já ouviu falar, é o firewall. É o nosso grande muro. Só que o pulo do gato hoje em dia não é só ter um firewall, é configurar ele direito. Porque uma regrinha mal feita ali pode deixar um portão escancarado, e aí toda a defesa por trás dele perde o sentido. É a base de tudo. Agora, olha só que interessante a diferença entre um IDS e um IPS. O IDS é como um sistema de alarme. Ele grita, tem invasor aqui, quando detecta algo suspeito. Já o IPS é tipo um guarda automatizado. Ele não só grita, como já parte para cima e bloqueia a ameaça na hora. Um apita, o outro age. E se um invasor conseguir, de alguma forma, passar pelos muros? É aí que a criptografia entra em cena. Ela é a língua secreta da nossa fortaleza. Mesmo que alguém consiga roubar uma mensagem, não vai entender absolutamente nada. Vai ser só um monte de código sem sentido. É a nossa última camada de proteção para os segredos mais importantes. Beleza, a gente construiu essa fortaleza toda, mas por quê? Bom, porque tem gente querendo invadir, óbvio. E, para se defender do jeito certo, é fundamental entender quem é esse inimigo, o que ele quer e como ele age. A questão é, quem são eles? Os atacantes vêm de todos os tipos e com as mais diversas motivações. Tem os white hats, que são os mocinhos que testam as defesas para ajudar.
Os Black Hats são os vilões clássicos atrás de dinheiro. Tem os Grey Hats, que invadem meio que por esporte, sabe? E os hacktivistas, que usam o hack como forma de protesto. Mas olha, talvez os mais perigosos de todos sejam os insiders, o pessoal que já tem a chave do portão. Mas com todas essas ferramentas, códigos e técnicas que essa galera usa, qual será que é a arma mais poderosa que eles têm? A resposta pode não ser a que a gente espera. Não é um software sofisticado, não é um vírus super complexo. É a engenharia social, a arte de manipular pessoas. Em vez de tentar arrombar uma fechadura digital, o atacante simplesmente convence alguém que está lá dentro a abrir a porta. É um ataque que ignora toda a tecnologia, todos os muros e alarmes e vai direto no elo mais vulnerável de qualquer sistema, o ser humano. Pensa comigo, para que passar meses tentando quebrar uma senha, se o atacante pode simplesmente ligar para um funcionário, fingir que é do suporte técnico e pedir a senha? A engenharia social explora a nossa natureza humana, a confiança, o medo, até a nossa vontade de ajudar. É por isso que ela é tão devastadora. Não existe uma atualização de sistema que corrija a vulnerabilidade humana. E tudo isso nos leva ao nosso desafio final. Hoje, a nossa vida digital não fica mais contida dentro de um castelo só, com muros bem definidos. Com a nuvem, com as pessoas usando o próprio celular para trabalhar, com literalmente tudo conectado à internet. A pergunta que não quer calar é: onde é que termina a fortaleza? Onde estão os muros? Se os dados estão na nuvem, no celular de um funcionário, nos dispositivos conectados na nossa casa, aquele perímetro tradicional simplesmente desapareceu. E proteger informação que está em todo lugar o tempo todo, isso não é só um desafio técnico, é a grande questão que vai definir o futuro da segurança da informação.